Olá, é bom ter você no nosso minuto de reflexão. Eu vou tentar passar hoje nessa reflexão o significado de reino de Deus e por que Jesus disse num texto em Mateus: bem-aventurados pobres, porque deles é o reino dos céus. Vamos lá. A primeira coisa que nós vamos tentar entender é o contexto de Israel na época que Jesus viveu. Nós tínhamos ali o domínio romano, que oprimia Israel, cobrando impostos, explorando os judeus. É um império, como você bem sabe, o império é pela força. Mas para que o Império Romano dominasse sobre Israel, eles necessariamente precisavam que a elite política dominante do local servisse aos interesses romanos. Então nós temos ali os sacerdotes, os fariseus e os saduceus, que eram a elite de Israel religiosa, que servia aos interesses romanos e ao mesmo tempo servia ao Senhor dentro da lei de Moisés. Quem eram os fariseus? Era uma seita muito rigorosa, e esta seita acreditava na ressurreição, acreditava no mundo espiritual, seguia a lei de Moisés, mas muito mais a tradição do que a lei, muito mais a interpretação dos sábios do que a própria lei. Esses eram os fariseus. Concorrente com eles tinham os saduceus. Os saduceus eram uma seita muito parecida, só que possuía influência grega. Eles não acreditavam em ressurreição, não acreditavam no mundo espiritual como nós acreditamos e tinham uma fé tipo baseada na intelectualidade e na racionalidade. Nada diferente dos dias de hoje, né? E tínhamos também uma terceira seita que vale a pena falar, que eram dos essênios. Os essênios, quando eles viram aquela corrupção que reinava no mundo religioso em Israel, eles decidiram, né, se retirar para o deserto e viver uma vida monástica. Aquela vida de eu planto, eu colho, eu estudo a palavra, eu faço as minhas orações, não quero me envolver com estas coisas aí deste mundo pervertido. E por último temos os herodianos, que eram judeus que trabalhavam para o rei Herodes, que era uma representação do governo humano. Os herodianos eram tipo os dedo duros, os informantes, né? Onde havia uma conspiração, os herodianos estavam ali. Havia também uma classe que não era uma seita, que eram os publicanos. Roma, ela chegava por exemplo, imagine que o Império Romano domina a sua cidade. Então eles chegariam lá e falavam assim, ó, desta cidade eu quero 1 bilhão em impostos. E faziam um leilão. Então, depois que havia o leilão, uma pessoa rica comprava aquele título por 1 bilhão, ele tinha o direito de cobrar impostos do povo, porque Roma já tinha recebido a sua parte. E é lógico que ele não ia cobrar 1 bilhão, ele ia cobrar 2, 3, ele ia cobrar um valor maior, porque ele queria ter lucro. Então pegavam meninos, né, jovens, para trabalhar junto com o exército romano e cobrar os impostos, geralmente na beira do mar, onde as pessoas passavam, e quem não pagasse imposto era preso, era tido como traidor do império. Os judeus cobrando impostos dos próprios judeus. Então, por isso que o publicano era uma classe desprezada, desprezada. Tá bem. E os pobres? Os pobres viviam largados, porque os religiosos não se preocupavam em dar assistência aos pobres. Eles estavam preocupados com a sua própria religiosidade e com os afazeres políticos para manter os seus benefícios junto a Roma. E os essênios? Os essênios também não estavam preocupados com os pobres. Eles foram para o deserto e vamos buscar a nossa santidade por o nosso próprio interesse, porque não vale a pena lutar por esse mundo, percebe? Hoje, no Brasil, nós temos esta divisão de classes bem parecida, né, aqui no Brasil. E os pobres viviam ali, alguns trabalhavam, outros passavam fome, outros eram servos e não tinham nenhuma orientação religiosa e nem econômica. Aí chega Jesus no monte e fala assim:
Bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino de Deus. Vem Jesus com o reino de Deus para entregar. Ele poderia entregar para os fariseus? Não dá. Poderia entregar para os fariseus? Não iam fazer bom uso. E os essênios, apesar de serem pessoas corretas moralmente, eles não queriam se envolver com o povo com medo de se sujar, né? Queremos nos manter puros. Então Jesus vai e dá o reino dele aos pobres. Não porque os pobres eram pobres. Hoje as pessoas pensam assim, eu sou pobre, mas eu tenho a graça de Deus. Não, não foi porque os pobres eram exatamente pobres. Porque Deus, ele sempre procura olhar para aqueles que estão desamparados. Você pode ser rico, mas estar desamparado. Você pode ser uma pessoa de classe média, mas estar desamparado. Então Deus vê o coração quebrantado e oferece para esta pessoa o reino. Mas o reino, rapaz, o reino de Deus é um mistério que um minuto de reflexão não dá para falar para você. O reino de Deus é como uma mulher que mistura numa medida de farinha um pouco de fermento. O que acontece quando você coloca um pouco de fermento no meio da farinha? E não faz nada, deixa quieto. Começa a acontecer uma luta entre o fermento tão pequeno, tão, sabe, quase não dá para você notar que tem fermento na farinha, mas no final aquela luta, ele vence a farinha e a farinha fica toda levedada. Assim é o reino de Deus no mundo. O reino de Deus tem sido implantado na terra desde que Deus levantou o justo Abel. Mais concorrente ao reino de Deus existe o reino do anticristo, que luta para que o reino de Deus não seja estabelecido. As nações pertencem a Jesus. Elas são a herança dele, do reino dele. Para um pouco para pensar nisso. Por isso que os governantes lutam tanto para afastar as pessoas de Deus. Por quê? Porque o interesse dos governantes é manter a nação longe dos interesses de Deus. É um roubo de herança. E é isso que o anticristo vai fazer no final do tempo. Muito bem, mas Satanás vai vencer essa batalha? Não vai. No fim, o reino de Deus vai prevalecer. A herança pertence ao Senhor. Mas quem cuida das nações até que venha o Messias? Aí é que eu quero te dizer uma coisa. Um dia Israel foi esse mordomo que cuidava das nações, mas ele foi rejeitado. E o reino de Deus hoje pertence à igreja. Eu não estou falando a uma religião A ou uma religião B. O reino de Deus hoje pertence à igreja. E eu pergunto para você, a igreja tem sido um mordomo fiel? Você já leu alguma parábola do mordomo infiel lá no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas? Está registrado lá. Dá uma lida. E quando você lê que é um mordomo, não leia mordomo, leia igreja. Nós, como igreja, temos que preparar as nações para a vinda de Jesus. Ninguém está falando hoje na volta de Jesus mais, né? Mas nunca ele esteve tão perto. Pense nisso, fique bem e fique com Deus.